um intervalo da reta só admite a cisão trivial. Vamos ver a demonstração desse fato. Seja I um intervalo da reta e sejam A e B dois subconjuntos de R, tais que fecho de A interseção B é igual a A interseção com fecho de B é igual ao vazio e o I é igual a A união B. O que a gente quer mostrar? Que um deles é o vazio, ou A ou B, e o outro é o próprio I. Essa demonstração vai ser feita por redução ao absurdo. Eu vou supor que nenhum dos dois é igual ao vazio e vou chegar a um absurdo. E, portanto, a conclusão é que um deles é igual ao vazio e, consequentemente, o outro vai ser igual ao próprio intervalo I. Então, vou começar com esse passo da suposição de que A e B são ambos diferentes do vazio. E aí, como os dois são diferentes do vazio, existem um elemento em A, que eu vou chamar de A, e B em B, e além disso, eu sei que A minúsculo e B minúsculo, esses dois pontos, eles são diferentes. Por quê? Porque se eles fossem iguais, então esse ponto, que seria A e B ao mesmo tempo, estaria no conjunto A e também no conjunto B. Só que A interseção B é vazio. Por que A interseção B é o vazio? Porque o fecho de A interseção com B é igual ao vazio. Por essa razão, essa interseção aqui também é o vazio, porque o conjunto A está contido no fecho de A. Por quê? Se um ponto estivesse nessa interseção, então estaria em A e em B. Mas se está em A, está no fecho de A. Então esse ponto estaria no fecho de A e também em B, o que não pode ocorrer, porque eu sei que essa interseção é igual ao vazio. Então, com certeza, A e B minúsculos são diferentes um do outro. Eu posso supor, sem perda de generalidade, que A é menor do que B. E agora, no próximo passo, eu vou observar o seguinte: o ponto A está no conjunto A e, portanto, está na união do conjunto A com o conjunto B, que é o I. Então, o ponto A está em I. Exatamente da mesma forma, ponto B está em I. Como os pontos A e B estão em I, e I é um intervalo, então o intervalo fechado AB está contido em I. Vamos desenhar aqui o que a gente tem. Tem o intervalo A, B, que está contido no intervalo I. Eu não sei como é o intervalo I. Não sei se é limitado, ilimitado, se é aberto, se é fechado. Eu não sei como é o intervalo I, mas não importa. O intervalo AB eu sei que está contido no intervalo I. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o ponto médio do intervalo AB. Vou chamar esse ponto médio de C1. Seja C1 o ponto médio de AB. Agora, o C1, como está no intervalo AB, então ele está em A união B. Por quê? O intervalo AB está contido em I, que é exatamente A união B. Então, o C1 está nessa união. O C1 vai estar em A ou vai estar em B. Não pode estar nos dois ao mesmo tempo, porque, como eu vi agora há pouco, A interseção B é igual ao vazio. Mas o C1 está na união A com B. E não sei se está em A ou em B. Se C1 pertence a A, então eu vou fazer a seguinte notação. Eu vou denotar A1 igual a C1 e B1 igual a B. Por outro lado, se o C1 estiver em B, aí eu vou denotar assim. A1 vai ser A e B1 vai ser C1. Então vamos lá. Se o C1 está em A, se esse ponto aqui está em A, então eu vou considerar A1 igual a C1. Esse ponto aqui vai ser A1. E B1 é o B. Esse ponto aqui é o B. E aí eu vou considerar o intervalo A1, B1, os extremos aqui e aqui. Por outro lado, se o C1 estiver em B,
eu vou denotar A1 como sendo o A. Aí esse ponto aqui vai ser o A1. Eu não vou escrever para não causar confusão com esse que eu já escrevi aqui antes. Então, mas aí esse ponto aqui vai ser o A1. E o B1 vai ser o C1, vai ser esse ponto aqui. Aí eu vou estar considerando não esse intervalo aqui, mas esse, que começa aqui e termina aqui. Tem esse extremo esquerdo e esse extremo direito. De qualquer forma, o intervalo A1, B1 é um intervalo contido em AB, o A1 está em A e o B1 está em B. Então o próximo passo aqui é considerar esse intervalo A1, B1. Eu vou escrever aqui com outra cor, então vai ficar assim. O que eu obtenho? O intervalo A1, B1 está contido no intervalo AB, que por sua vez está contido em I. E além disso, eu sei que o A1 está em A e B1 está em B. Por que o A1 está em A? Porque se o C1 estiver em A, o A1 é o C1, ou seja, o A1 está em A. E o B1 é o próprio B, e B está em B. Está aqui, B está em B. Agora, se o C1 estiver em B, então o A1 é o A, que está no conjunto A. Está aqui, ó. Então o A1 vai pertencer a A. E o B1 vai ser o C1. E o C1 está em B. Então o B1 vai estar em B. Por isso eu posso escrever isso aqui que está em azul. O que eu vou fazer agora? Eu vou seguir com esse procedimento. Vamos imaginar que o intervalo A1, B1 é esse aqui. Eu vou considerar o ponto médio desse intervalo, o ponto C2. E eu vou repetir esse procedimento que foi feito aqui no passo 5. Se o C2 está em A, eu vou considerar A2 igual a C2 e B2 igual a B1. Ou seja, eu vou considerar o intervalo que tem extremo esquerdo aqui no C2 e direito no B. Vai ser o intervalo A2, B2. Por outro lado, se o C2 estiver em B, aí eu vou considerar esse outro intervalo aqui. O intervalo que tem extremos aqui e aqui. De qualquer forma, o A2, B2, vamos imaginar que o A2, B2 esteja aqui, ó. Ele vai estar contido no A1, B1. O A1, B1 é o intervalo que tem esse extremo esquerdo e esse direito. O A2, B2 tem esse extremo esquerdo e esse direito. O A2, B2 está contido em A1, B1, que por sua vez está contido em AB. Já tínhamos concluído isso. E aí eu vou seguir com esse procedimento até o infinito. Aí eu vou considerar, no próximo passo, o ponto médio desse intervalo aqui. Ponto médio aqui. E aí o intervalo que vai ser ou esse intervalo, dependendo do ponto médio estar em A ou em B. E assim sucessivamente. Então eu vou apagar aqui e vou escrever isso na sequência. Então, nesse passo 7, eu obtenho que o I contém, aqui eu apaguei, o I contém AB, só estou trocando a ordem aqui de escrita. I contém o AB, que contém A1, B1, que contém A2, B2, que contém A3, B3, que contém A4, B4 e assim sucessivamente até o infinito. O que eu obtenho aqui? Eu obtenho essa sequência de intervalos encaixados, onde AN pertence a A e BN pertence a B, para todo N natural. É o análogo disso que acontece aqui, ó, que vai se repetir indefinidamente. A N, aqui é o A N pertence a A e BN pertence a B, para todo N natural. E agora eu vou aplicar o teorema dos intervalos encaixados. Eu já sei, por esse teorema, que a interseção desses intervalos fechados é diferente do vazio. E mais, se você olhar a demonstração do teorema dos intervalos encaixados, você vai ver que o supremo dos ANs é igual ao ínfimo dos BNs. E esse ponto está na interseção de todos os conjuntos. Então agora eu tenho como oitavo passo exatamente a consequência lá do teorema dos intervalos encaixados. O ponto D, que é o supremo dos ANs,
com N natural, que também é o ínfimo dos BNs, esse ponto está na interseção de todos esses intervalos. Portanto, pertence a ANBN para todo N natural. Isso aqui é a consequência do teorema dos intervalos encaixados. Então, D pertence a NBN para todo N natural. Mas perceba que a NBN sempre vai estar contido no intervalo AB, que por sua vez está contido no intervalo I, que é A união B. Então o D está em A união B. Vou escrever assim: D pertence a A união B. Esse resultado aqui vai ser muito importante, eu vou deixar ele destacado aqui. Muito bem, agora eu vou olhar para a sequência N e para a sequência BN, no passo 9. A sequência AN é uma sequência limitada, porque todos os ANs estão no intervalo AB. Além disso, perceba que como a NBN contém AN mais 1, BN mais 1, por causa dessa sequência aqui de intervalos encaixados, então eu concluo que o AN é menor ou igual que o AN mais 1. E o BN é maior ou igual que o BN mais 1. Se você tiver dúvidas, por acaso, com essas duas desigualdades, é só você fazer o desenho dessa inclusão aqui, desenhar na reta esses dois intervalos satisfazendo essa inclusão, que você vai ver que de fato vale essa desigualdade e essa desigualdade. Isso aqui para todo N natural. O que isso significa com relação à sequência AN? Significa que a sequência AN é uma sequência não decrescente e a sequência BN é uma sequência não crescente. Então aqui eu concluo isso. AN é não decrescente, BN é não crescente, e além disso, ambas são limitadas. Mais uma vez, ambas são limitadas porque a NBN está contido em AB para todo N natural. Então eu posso concluir que tanto a N como BN são sequências convergentes, porque são monótonas e limitadas. Mas eu sei mais do que isso. Eu sei que como a N é não decrescente e é convergente, então ela converge para o supremo dos ANs, que é o D. Da mesma forma, BN, sendo não crescente e convergente, converge para o ínfimo dos BNs. Mas o ínfimo dos BNs também é o D. Então o D é limite de AN quando N tende ao infinito e também é limite de BN quando N tende ao infinito. Eu vou escrever isso aqui num passo que eu vou colocar aqui ao lado mesmo, que é o passo 10. O D é limite de AN e também é limite de BN. Agora perceba o seguinte, eu tinha concluído agora há pouco, no passo 7, que a N pertence a A para todo N natural e BN pertence a B para todo N natural. Então, o D, olhando para esse primeiro limite, é limite de uma sequência de pontos de A. Portanto, o D pertence ao fecho de A. Por outro lado, olhando para o segundo limite, limite de BN igual a D, e para o fato de que BN pertence a B para todo N natural, eu concluo que D pertence ao fecho de B. Conclusão do passo 10, D pertence ao fecho de A e também pertence ao fecho de B. Esse é o passo 11, que eu vou escrever aqui acima. Agora vamos ver a consequência disso. D pertence ao fecho de A e a interseção do fecho de A com B é igual ao vazio. Então o D não pertence a B. D não pertence a B. Agora eu vou usar esse fato aqui. D pertence ao fecho de B e a interseção do fecho de B com A é igual ao vazio. Portanto, D não pertence a A. Olha só o que eu concluí aqui. D não pertence a B e D não pertence a A. Então, no passo 13, eu concluo que D não pertence a A união B.
D não pertence a A união B. Obtenho essa conclusão aqui. Mas anteriormente eu tinha obtido essa conclusão de que D pertence a A união B. E aqui eu tenho uma contradição aqui. Essa contradição veio de onde? Daquele passo inicial 1, de supor que A é diferente do vazio e B é diferente do vazio. Portanto, aquela suposição não pode estar correta. A é igual ao vazio ou B é igual ao vazio. Um dos dois tem que ser igual ao vazio. Mas se um dos dois é igual ao vazio, o outro é igual ao próprio I. Por quê? Porque I é igual a A união B. Um deles sendo vazio, e um deles é o vazio, é isso que eu acabei de demonstrar, o outro é igual ao próprio I. E aí está demonstrado que se I é igual a A união B, com essas duas condições aqui satisfeitas, então um deles, A ou B, é vazio e o outro vai ser o próprio I. Ou seja, em outras palavras, I só admite a cisão trivial. E aqui está a demonstração de que um intervalo da reta só admite a cisão trivial.